Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito bom dia, torcedor vascaíno, muito bom dia, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Nesse início de semana aí de dezembro, vou desejar desde já a você uma ótima semana, que você consiga cumprir suas metas, realizar seus sonhos e atingir seus objetivos. Desejo a você tudo de melhor e um ótimo dia, uma ótima semana pela frente. Beleza? Vamos aqui falar sobre muita coisa hoje tem muita informação. Tem informação sobre Pedro Raul, que está fechado com o Vasco. Essa foi a informação inicialmente dada por mim e Lucas Pedrosa lá atrás, do início da negociação de Pedro Raul, e agora já está concretizada. Hoje tem a apresentação do Vasco no CT Moacir Barbosa e a reapresentação aí do elenco, que vai começar aí esse período de treinos e etc. Isso não necessariamente vai ser dentro do campo. Acho que nesse período inicial, principalmente nessa primeira semana, vão ser trabalhos mais dentro de academia, musculação e mais questão de recondicionamento, né, dos jogadores que estavam de férias e agora devem retornar, e já deve acontecer muito provavelmente hoje aí anúncios de jogadores que irão se apresentar hoje no CT Moacir Barbosa. Então já peço a você, logo no início do vídeo, se você puder deixar o like aqui no vídeo, compartilhar aí com os amigos esse novo projeto meu aí com Pedrosa, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, porque ajuda bastante. A gente já está chegando aí na marca dos 60 mil inscritos, enfim, então eu peço aí você que ajude a gente, e aí deixa o like aí, que é para ajudar a engajar no algoritmo aí do YouTube, beleza? Vamos logo partir para as informações, porque o meia do Vasco, que já está acertado com o Vasco, Júnior Urso, já está no Rio de Janeiro e hoje já deve estar treinando aí com a equipe do Vasco no CT Moacir Barbosa. Além disso, outro que deve estar aí se apresentando hoje em São Januário, no CT Moacir Barbosa, é o atacante aí, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022, Pedro Raul. Isso mesmo, ele vai fazer exames médicos hoje, vai para o CT Moacir Barbosa fazer exames médicos, e aí com esses testes físicos, todas essas questões, hoje na segunda-feira, aprovado, ele assinará o vínculo aí de contrato com o Vasco. Segundo informações de Vene Casagrande, que trabalha com Lucas Pedrosa também no SBT e trabalha no jornal O Dia, o vínculo deve ser assinado por pelo menos 3 anos aí de contrato, e para iniciar essa pré-temporada aí com os demais jogadores. O Vasco irá pagar cerca de 2 milhões de dólares. Estava prevista aí uma questão de 4 milhões de dólares para pagar junto ao Kashima Reysol. O Kashima Reysol, que é o time que detém os direitos de Pedro Raul lá do Japão, e esses eram os últimos detalhes que faltavam nessa negociação. O Vasco já sabia dos valores, enfim, e aí estava nessa negociação com o clube japonês. Acabou que o valor diminuiu, o que era de 4 caiu a metade, foi para 2 milhões de dólares, e fica aí cerca de mais ou menos 10,4 milhões de reais que o Vasco vai desembolsar, e o pagamento será de forma parcelada. Ou seja, acho que foi uma ótima negociação aí para o Vasco. O Vasco vai pagar um valor assim justo, um valor razoável. 10 milhões de reais é um valor razoável por um jogador de 26 anos, que foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. É um cara jovem, ainda tem muito a render para o futebol. E nessa negociação aí, o Vasco também teve disputa, né? Então vai sair bem. O Cruz Azul do México ofereceu. Além disso, houve sondagens aí também do Cruzeiro, que chegou a conversar com seu empresário, e aí foi dada essa informação junto com o Pedrosa isso lá atrás, e também o Corinthians. Mas a questão do Corinthians foi logo cesseada. Por quê? Porque teria que pagar o jogador. O Corinthians hoje, eu apurei com algumas pessoas lá de São Paulo, que me passaram que, cara, é muito difícil o Corinthians tentar alguma coisa, porque o Corinthians está juntando tudo que tem de dinheiro, tudo que vai de contratação, vai vender alguns jogadores, etc., para pagar Yuri Alberto. E ele muito provavelmente seria reserva, então é uma questão que o próprio jogador não queria também ir para o Corinthians. Então aí teve a disputa com o Cruz Azul, que é do clube mexicano, que ofereceu um contrato milionário ao jogador. No entanto, ele optou pelo projeto do Vasco. E aí também tem informação do próprio Vene acrescentando isso, que Abel Braga teve um papel fundamental aí nessa negociação,
porque ele conversou com o jogador, apresentou o projeto e o projeto foi apresentado ao jogador e ele ficou encantado, enfim, e aí aceitou a proposta do Vasco. E aí Pedro Raul deve ser sim, quer dizer, já é o novo atacante do Vasco para esse ano de 2023. Outra informação aqui pra gente falar é sobre Nenê, que ele deve ficar sim no Vasco e vai renovar por 4 meses. E essa informação é de Emerson Rocha, aqui do canal Atenção Vascaínos, aqui do YouTube. Acho que todo mundo que acompanha o canal do Pedrosa conhece. E a informação aí é de Emerson Rocha, postada em seu Twitter, que Nenê vai assinar sim um contrato por 4 meses até o final do Campeonato Carioca, e após esse período vão conversar sobre o futuro do jogador de 41 anos. Há uma possibilidade, segundo Emerson Rocha, dele assumir uma função na base do clube. Particularmente eu conheço algumas pessoas ali dentro do clube que falam a importância de Nenê para os jovens da base e a sua amizade com eles. Os jovens que acabam de subir, todos encaram o Nenê quase que como um pai, assim, tem uma ótima relação com ele, dentro de campo, ali no grupo. Então o Nenê tem um papel fundamental aí nessa questão já com os jovens. Então eu acho que o Vasco vai se aproveitar um pouco disso, desse bom relacionamento que ele tem com os jovens, para aí colocar ele no trabalho com a base, inclusive ele também se especializando e quem sabe e evoluindo aí no trabalho no futebol, caso ele queira. Então, inicialmente, a informação é de Emerson Rocha que deu que Nenê aceita a proposta do Vasco e vai continuar por pelo menos mais 4 meses. Bem, outra informação aqui também é a de Monique Vilela. Ela postou em seu Twitter que o técnico Maurício Barbieri aí vetou a contratação de Bissoli. Bissoli, que pertence ao Atlético Paranaense, mas na última temporada jogou pelo Avaí. Enfim, fez uma boa temporada, é fato, com 14 gols em 36 jogos. No entanto, eu acho que não era um grande atacante que a torcida queria e acabou tendo contratação vetada por Maurício Barbieri. Algumas pessoas gostaram, outras não. Vi algumas opiniões divergentes nesse sentido. Eu particularmente prefiro outro tipo de atacante, por mais que talvez ele venha para compor o elenco, mas acho que dependendo do que venha de mercado, acho que temos outras opções melhores em relação a Bissoli. Além disso, o Vasco também teria que muito provavelmente pagar para ter esse atacante. Então seria uma questão aí mais complicada, porque pagar por um jogador que vem para ser reserva, gastar dinheiro, enfim, é uma questão complicada. Por enquanto, o atacante deve continuar aí no Atlético Paranaense e deve se apresentar no dia 15 lá no CT do Caju. A ideia do Atlético Paranaense ainda é sim negociar o jogador e Bissoli não deve ser aproveitado pelo Clube Atlético Paranaense em 2023. Bem, como eu já tinha informado aqui, o Vasco tem interesse em 3 atletas aí do Atlético Paranaense. Antes era de Arthur Bissoli, mas no entanto já deve ter sido vetada essa contratação por Maurício Barbieri. Além dele, tinha 2 defensores, o lateral direito Kelvin e também o zagueiro Pedro Henrique. Porque o zagueiro Pedro Henrique, o Vasco ainda tem interesse. Eu confirmo essa informação por aí com pessoas lá de dentro e que o Vasco tem sim ainda interesse em Pedro Henrique, apesar dele não ter feito nenhuma proposta oficial, pelo que eu fiquei sabendo. Sobre Kelvin, a questão de Kelvin que eu fiquei sabendo também, eu conversei com algumas pessoas e também confirmo a informação do jornal O Dia, é que o lateral direito tem opções, aí ele pretende sair, quando for sair do Atlético Paranaense, e ir para a Europa. Então o próprio Atlético Paranaense quer isso, quer vender ele para a Europa. Ele é um jovem jogador titular do time paranaense com apenas 21 anos. Então aí, enfim, é uma questão que muito provavelmente o Atlético só deve vender para clube europeu. E tem aí outras opções, né, no mercado. Tanto o lateral direito Guga, como o lateral direito também Dudu, que pertence ao Atlético Goianiense. Guga, que pertence, tem 24 anos e pertence também ao Atlético Mineiro, e aí no Galo já viveu alguns bons momentos, e também Dudu é um dos destaques aí do clube goiano, que foi rebaixado e é um jogador que interessa ao Vasco. Bem, muito se especulou sobre alguns jogadores, e aqui é a informação aqui do canal do Pedrosa, minha, que apurei. Algumas pessoas vieram me perguntar sobre a questão de Caetano, porque eu dei lá atrás a informação sobre o zagueiro que pertence ao Goiás, de 23 anos, enfim, aí eu conversei com o seu empresário antes, ele disse que o Vasco tinha interesse, estava aí negociando com o Vasco, só que hoje saiu algumas informações que o Vasco teria uma reunião com ele, etc. E eu tentei conversar com o seu empresário. No entanto, ele disse que não pode falar, isso foram palavras deles,
não posso falar sobre negociações que estão acontecendo. Então, sobre Caetano, não tenho muitas novidades, essa informação aqui apenas foi o que me foi dito pelo seu empresário e disse que não tinha informações a acrescentar em relação ao zagueiro de 23 anos que pertence ao Goiás e o Vasco tem interesse. Ele jogou no Goiás na última temporada, mas pertence ao Corinthians. Ele é um zagueiro jovem que teve, entre zagueiros abaixo de 24 anos, lidera a maioria das estatísticas aí, segundo o Footstats. Então a gente tem que ficar de olho nele, eu particularmente gosto da contratação e aguardar o que vai acontecer de desfecho. O que seu empresário dele disse foi, Marcelo Robalinho, o nome dele, disse que não pode falar sobre negociações e não quis comentar sobre. Geralmente, quando não tem nada, o empresário fala que não tem nada, que não recebeu proposta, etc. Quando ele diz que não pode falar isso, muito provavelmente o Vasco deve estar pedindo sigilo, porque sim, aí pode estar havendo algo, pode estar havendo alguma negociação e a gente tem que aguardar. E também eu vou tentar aqui estar sempre apurando para trazer informação exclusiva para vocês, beleza? Bem, esse foi mais um vídeo, agradeço demais aí a você que assistiu até aqui, peço para você deixar o like aqui no vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa aqui o meu bom dia para você, valeu e tchau!